Prezados irmãos, o ensinamento da palavra de Deus deste domingo nos convida a conscientizarmos-nos cada vez mais, a tomarmos uma atitude diante de Deus, diante da confiança em Deus, diante da certeza do perdão de Deus. É preciso que nós tenhamos também uma atitude de quem encontra, de quem confia, e confiando procura, e procurando encontra aquilo de que necessitamos para a nossa vida, para a vida eterna. Vejam, iniciamos a nossa meditação de hoje partindo daquela pergunta que Deus dirigiu aos nossos primeiros pais, Adão, que também Deus faz a todos nós hoje, filhos de Adão. Onde estás? Onde estás? E o que respondeu Adão? Estava escondido, porque estava nu, e me senti envergonhado diante de Deus. Portanto, esta pergunta de Deus para Adão é também a mesma pergunta que Ele faz a cada um de nós. Onde estás? Onde te encontras, ó homem? Com tua ânsia de ser como Deus, com o desejo de ser dono da sua própria vida, de viver fechado em ti mesmo, no teu comodismo, na tua frieza, na tua autossuficiência, como se tu te bastasses a ti mesmo? Onde estás? Essa é a pergunta que Deus dirigiu a Adão e a todos nós, que também somos filhos de Adão, que também somos filhos do pecado, que também pecamos, que também transgredimos as leis de Deus, que também desobedecemos a Deus, que também muitas vezes negamos em fazer a vontade de Deus, porque queremos fazer a nossa própria vontade. E Deus pergunta a nós: onde estás? E quão triste é a nossa situação muitas vezes, como foi a situação de Adão. Onde estava Adão? Envergonhado, escondido. Tive vergonha e por isso me escondi. Vejam, meus irmãos, envergonhado. Por que Adão estava envergonhado? Porque estava nu. Mas quem te disse que tu estavas nu? A mulher de cujo fruto o Senhor proibiu comer, ela me deu este fruto, eu comi e eu percebi a minha nudez. Ou seja, Adão estava escondido porque não se aceitava na condição que era própria dele, porque queria ser como Deus, e olhando para si, vendo a sua condição de pobre criatura, Adão sente vergonha da sua condição, da sua miséria, e por isso ele se envergonhando, ele foi se esconder. Meus irmãos, somente quem é inocente como as crianças não sentiria vergonha da própria nudez, não é? A gente vê uma criancinha quando é pequenininha, peladinha, correndo pela casa, pelo quintal, ela não tem vergonha da sua nudez. Por quê? Porque ela não tem malícia, porque ela não se envergonha de nada, porque ela não tem, de certa forma, malícia de nada, ela não tem consciência do seu erro, do seu pecado, nada, ela é inocente. Já nós não, nós temos vergonha porque nós temos dentro de nós a malícia. E o que significa isso na verdade? O que seria essa nudez? Não a nudez física, a nudez de, diante de Deus, perceber os nossos pecados. E Adão se envergonhou de olhar para Deus e ver a sua miséria humana. Por isso ele se escondeu. Adão se escondeu de Deus atrás de uma moita, porque ele então se envergonhou de, ao contemplar o amor de Deus, a bondade de Deus, a grandeza de Deus, e perceber a sua miséria humana, sobretudo a sua autossuficiência, porque ele queria ser como Deus, ele queria ser como o Criador, e diante dessa realidade ele se envergonha,
e se envergonhando, ele se esconde. Pois bem, se esconde de Deus. E nós também temos a mesma atitude. Quando nós também pecamos, quando nós fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus, a gente sabe que não é a vontade de Deus. A gente sabe que errou, sabe que pecou. E qual é a nossa atitude diante do pecado? Muitas vezes, a de Adão, esconder-se atrás das moitas que a vida nos oferece. Há muita gente escondida atrás da moita da diversão, da moita chamada dispersão, da moita chamada poder, posses. Muita gente escondida atrás da dominação, do prestígio, da satisfação exagerada, dos instintos descontrolados. Porque o que é se esconder, ou o que é esconder alguma coisa? Quando a gente esconde lá, tem gente que esconde chocolate, para o outro não ver, para ele não comer, não é isso? Lá em casa às vezes tem gente que esconde chocolate, sabe? Não é o Padre Miguel, viu? Ele esconde. E aí quando eu vejo não tem, de repente, seu padre quer um chocolatinho? Mas onde tinha chocolate que eu não vi? Estava aqui, né? Escondido. O que é esconder então alguma coisa? Esconder alguma coisa é, na verdade, fingir que aquilo não existe. Mas existe. Mas eu finjo que não existe. Por isso eu escondo. Então esconder é fingir, enganar, como se aquilo não existisse. Portanto, quando nós escondemos as nossas misérias diante de Deus, é como se a gente quisesse dizer para Deus que não existe. Senhor, eu não sou desobediente, eu não sou alguém mau, eu não sou alguém que quer, muitas vezes, dominar, eu não sou alcoólatra, eu não sou drogado, eu não sou, está escondido por detrás de uma moita, Por isso as moitas em quem a gente se esconde de Deus, para fingir que aquilo não existe, mas existe. Essa foi a atitude de Adão, se escondeu, porque reconheceu a sua nudez, reconheceu a sua miséria. Mas tem uma outra atitude, a atitude de Adão de se esconder, ou a atitude do salmista, do salmo de hoje, que ao invés de fugir, ao invés de se esconder, seria mais útil, mais maduro, mais coerente, abrir o coração ao Senhor. E o que diz o salmista? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, em vós eu temo, em vós eu espero, eu confio em vós, por isso em vós eu espero, em vós eu temo. Por isso, Senhor, se levardes em conta as minhas faltas, quem poderá de subsistir? Mas em vós eu sei que eu encontrarei o perdão, a reconciliação, a salvação. Isso sim, meus irmãos. Vejam, o salmista não se esconde, pelo contrário, ele se apresenta diante de Deus com a sua miséria, com a sua nudez e diz: Senhor, eu sei que em vós eu encontrarei refúgio, perdão, consolo, salvação. Essa é a atitude que todos nós deveríamos ter. Nem sempre é assim. Na maioria das vezes, nós procuramos nos esconder atrás das moitas que nós vamos criando, das moitas que nós vamos cultivando e fazendo crescer, na ilusão de que aquilo vai esconder a realidade. O homem só se converte quando ele assume a realidade da vida. O homem só se põe no caminho de conversão, de mudança, quando ele é capaz de enxergar a sua nudez e não se envergonhar dela, mas diante de Deus reconhecer
que Ele é o Criador e que Ele nos fez perfeitos, Ele nos fez santos, Ele nos fez puros, e nós em Deus poderemos buscar novamente aquilo que perdemos lá na nossa origem, né? Lá no início, lá no princípio, lá no paraíso, e voltar ao paraíso. E na verdade, meus irmãos, a nossa vida é isso, é uma busca por voltar ao paraíso. Vejam o que disse então São Paulo na segunda leitura de hoje, né? Isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Nós também cremos e por isso falamos. Vejam, se nós cremos, se nós confiamos em Deus, se nós buscamos em Deus a nossa salvação, de Deus nós não nos envergonhamos, mas nós cremos que Ele poderá nos dar a morada eterna, não uma morada humana, essa morada em que muitas vezes é corrompida pelos nossos próprios pecados. E por fim, o Evangelho nos coloca então diante de uma atitude de quem quer, de quem não se esconde, mas de quem de fato reconhece a presença de Deus, de quem reconhece que em Jesus está a salvação. Senhor, se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Em vós se encontra o perdão. Eu vos temo, eu vos adoro, né? Como disse o salmista de hoje. Em vós eu temo, em vós eu espero. Por isso reconhecer em Jesus esse Deus revelado e manifestado a nós. Pois bem, aí nós temos dois grupos aqui no Evangelho que não reconheceram isso em Jesus. Não reconheceram que Jesus poderia salvá-lo, perdoar. Não reconheceram Jesus como Deus. Mas esses dois grupos aqui do Evangelho, não reconhecendo Jesus como Deus, eles têm uma atitude, eles se escondem por detrás, né? Por detrás de uma atitude. A primeira delas, o primeiro grupo, o dos escribas, dos mestres da lei. Os primeiros são adversários de Jesus, os escribas, que afirmam logo para que Jesus está expulsando os demônios em nome do demônio. Por que eles fazem isso? Para desmoralizar Jesus. A primeira atitude de quem se incomoda ou de quem não tem coragem de enfrentar os próprios erros e procurar de fato vestir a carapuça e buscar a conversão é desmoralizar aquele que está pregando, aquele que está falando, né? Desmoralizar é o que tentaram fazer com Jesus. Desmoralizá-lo, dizendo, olha, cuidado, porque ele está expulsando os demônios em nome do demônio, para que as pessoas, né? Meus irmãos, é isso que acontece hoje. Quando alguém fala algo que vai contra a nossa vontade, contra os nossos interesses, o que a gente faz? A gente diz, poxa vida, deixa eu mudar. Não, a gente começa a desmoralizar o pregador, para que a pregação seja colocada em desconfiança, seja desacreditada. Até hoje a igreja, meus irmãos, é desmoralizada. Por quê? Porque a igreja prega a verdade. Aí quando acontece alguma coisa moral por parte de algum sacerdote, alguma coisa errada por parte da igreja, quando o Papa fala alguma coisa lá que não foi muito bem, o pessoal já cai em cima. Por quê? Porque eles querem desmoralizar a igreja, como quiseram desmoralizar Jesus. Porque se colocar o povo então em interrogação, em questionamento, se desmoralizar o outro perde autoridade diante do povo, né? Nós vamos ver isso aqui daqui a alguns meses, nas eleições. O que é as eleições? Um querendo desmoralizar o outro, um querendo mostrar a sujeira do outro,
Um querendo se esconder na moita da sujeira do outro, porque ele também é sujo, mas ele quer mostrar do outro. E por que ele quer mostrar do outro? Para que o povo diga, ah, esse não, esse aí não. Aí o outro tem mais vantagem. Uma vez que o povo descarta aquele, o outro tem mais vantagem. Então procura um desmoralizar o outro. Essa é a verdade. E nós somos os que são usados em tudo isso, né? Quiseram fazer isso com Jesus, querem fazer isso com a igreja, querem fazer isso com o Papa. As pessoas querem desmoralizar o Papa. Por quê? Porque o Papa tem dito coisas que realmente precisam ser refletidas. Ele não é o dono da verdade, mas ele é anunciador da verdade de Cristo. E por isso desmoralizar o Papa é uma forma de pôr em crédito a mensagem da igreja, que é a mensagem do Evangelho. É isso. É o que fizeram com Jesus. Olha, ele está expulsando em nome dos demônios. Só que Jesus, cheio de sabedoria, e Jesus também bastante irônico, né? Jesus chama eles e diz, espera lá, espera aí, mas como é que eu sou um demônio e eu expulso os demônios? Se eu expulso os demônios, eu expulso em nome de quem? Do próprio demônio? Então o demônio está dividido contra si mesmo? Aí eles ficaram mais ódio ainda de Jesus, né? Jesus falou, calma, mas espera aí, como é que pode um reino estar dividido contra si mesmo? Se eu expulso os demônios em nome do príncipe dos demônios, vocês expulsam em nome de quem então? E aí Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo, né? Que não tem perdão. Por quê? Porque o pecado contra o Espírito Santo é não reconhecer a ação do Espírito Santo. Eles estavam negando a ação do Espírito Santo em Jesus. Estavam dizendo que Jesus não expulsava em nome do Espírito Santo, mas em nome do espírito do Belzebu, do Satanás. E aí Jesus fala firme, olha, esse pecado não tem perdão, né? Portanto, a fim de desmoralizar Jesus, para que eles pudessem então, na verdade, colocar em crédito a mensagem de Jesus. Nós temos também, nós infelizmente, a tendência de fazer o mesmo com aqueles que nos convidam à conversão, aqueles que nos fazem pensar, aqueles que nos fazem refletir, aqueles que nos fazem olhar para as nossas misérias, para a nossa nudez. A tendência que a gente tem é se incomodar e começar a desmoralizar essas pessoas. Ou então, o outro grupo, dos parentes de Jesus, né? Os parentes. Quem são os parentes? Os mais distantes, vamos dizer assim. Aqueles parentes que conheciam Jesus e que não reconhecem também a presença de Deus em Jesus, que ficam apenas no nível meramente humano. Então o que eles fazem, diz o Evangelho? Eles vão lá, porque Jesus já nem comia mais. De novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. E sabendo disso, os parentes de Jesus vão lá para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Eles diziam, olha, o senhor está perdendo, né, perdendo o juízo. Não é bem assim não, as coisas não são assim não. Ou seja, até os parentes de Jesus não reconhecem que Jesus estava ali fazendo a vontade do Pai. Até os parentes de Jesus não reconhecem a presença de Deus em Jesus Cristo. Às vezes a gente pode estar próximo e não reconhecer, como fizeram esses parentes de Jesus. E aí o que eles fazem? São espertos, eles vão lá e chamam a mãe de Jesus e os discípulos, os irmãos de Jesus. Esses irmãos de Jesus, meus irmãos, é os discípulos. Não é que Jesus teve outros irmãos. Até porque o Evangelho vai dizer, Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria de Cleofas. Então, Tiago era filho de Maria de Cleofas, não era filho de Maria de Nazaré, mas é chamado de irmão de Jesus. Os parentes mais próximos eram chamados de irmãos. No hebraico, no grego, não existe termos para parentescos. Se usa sempre a mesma expressão, irmão. Por isso que fala, a mãe e os irmãos de Jesus. E até hoje essa expressão é uma das mais usadas no cristianismo, quando a gente chama uns aos outros de irmãos também, né? Se alguém, vamos dizer, daqui a 200 anos, eu vou escrever uma carta aqui hoje para os nossos dizimistas, e aí eu escrevo lá, meus irmãos e minhas irmãs.
Agradeço pela colaboração de vocês com o dízimo, etc, etc, etc. Daqui 200 anos, quem vê fala, nossa, o padre tinha um monte de irmãos. Ele tinha muitos irmãos e irmãs. Escreveu uma carta para os irmãos dele. Não, irmãos no sentido de estar próximo, de ser da mesma família, a família de Deus, de fazerem a vontade do mesmo Pai. E aí que Jesus pegou eles também, até os parentes dele. Chamaram a mãe, porque daí quando é a mãe a coisa é mais séria, né? Olha, sua mãe, seus irmãos estão lá fora e querem conversar com você. Jesus sabia o que eles estavam querendo, aproveitar que ele saísse para atender a mãe, porque o filho não vai deixar de atender ao chamado da mãe, e pegavam ele e diziam, olha, vamos embora porque você está perdendo a compostura aqui, você tá perdendo a cabeça, você está exagerando. Não, Jesus diz, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque a mãe de Jesus mesmo, Nossa Senhora, fez a vontade do Pai. A mãe de Jesus, nem ela se apegou ao filho no sentido desse apego humano. Nem ela se apegou ao filho, mas disse, façam tudo o que o meu filho disser. Ele é a salvação, ele é Deus. Nossa Senhora reconheceu Jesus como Deus, porque se ela tivesse reconhecido Jesus só como humano, ela não deixaria Jesus fazer o que fez. Ela ia ser a primeira, vamos embora para casa, você está ficando louco, menino, vamos embora. Não, Nossa Senhora reconheceu que ele era o Filho de Deus. Por isso Jesus diz, Jesus não quer diminuir a qualidade de Maria, Jesus não quer diminuir a dignidade da mãe dele, pelo contrário, Jesus quer dizer, minha mãe, meus irmãos, são os que fazem a vontade do meu Pai, são os que fazem a vontade de Deus. Todos vocês, se fizerem a vontade de Deus, terão a mesma dignidade que eles. Isso sim, fazer a vontade de Deus, e não ficar se escondendo nas moitas da vida, e ficar desmoralizando os outros, para encobertar o seu próprio pecado, porque você não tem coragem, porque você é covarde, e não quer mudar de vida. É isso que Jesus ensinou no Evangelho, é isso que Ele quer nos ensinar também para nós hoje. Portanto, meus irmãos, confiemos no Senhor, não tenhamos vergonha de Deus, por causa das nossas misérias. Pelo contrário, apresentemo-nos diante de Deus como somos, na certeza de que Ele nos ouve, até porque, se Ele levasse em conta as nossas faltas, quem haveria de subsistir, disse o salmista, não é? Então, apresentemo-nos diante de Deus com as nossas misérias, com a nossa nudez, sem se envergonhar dela, mas pelo contrário, buscar em Deus o refúgio, a proteção, a salvação que dele procede. Assim seja. Amém.